Olá, seja bem-vindo ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Na nossa videoaula de hoje, a gente vai fazer esse simpático patinho, um chaveirinho que viralizou lá na gringa de uma tal forma que acho que vai acontecer por aqui igualzinho como foi com a bambola. Então corre aqui comigo, já acelera a sua produção e não perca essa chance. Esse é um excelente produto para quem faz feiras, gosta de participar de exposições, esse tipo de coisa, por quê? A gente sempre leva produtos de vários valores, não é? Muitas pessoas gostam, mas não estão ali naquele momento preparadas para fazer um gasto daquele. Então você vai passar o seu contato e só depende da sua simpatia. Um produto desse daqui, bem simpático e pequenininho assim, a pessoa acaba levando. Então, você não sai desse evento aí de mãos abanando. E como ele é pequenininho, fácil de fazer, rápido, tem um custo baixo, vai ter um custo final também, vai ter um valor final também bastante baixo. Tá bom? Então vamos lá, olha, vou mostrar aqui o material que a gente vai precisar, mas é super simples. Você precisa, dá para fazer com sobras de fios. Vai vendo aí, separa as suas sobras por tex. Eu já fiz um vídeo aqui já há muitos anos falando sobre essa organização de sobras aí. Organiza as suas sobras por tex para ficar mais rápido numa hora dessa. Eu tenho aqui 2 tons. Esse aqui é um azul meio esverdeado. Eu acho que ele é fio bela. Não tenho certeza, mas acho que é. E aqui eu tenho um azul mais clarinho, que é fio bela também. E a gente vai precisar de 2 tonalidades, tá? Uma predominante no patinho, a outra para fazer os detalhes só. E o branquinho que a gente precisa para os olhos, tá? E você vai me... Ah, peraí, vamos continuar aqui com o material. Olhos número 9. Então, se você for usar fios de tex semelhante, como Charme, Bela, é 370 em média que eles têm aqui de tex. Olhos número 9. Pode fazer com fio amigurumi, pode também, e continua usando os olhos número 9, ele vai ficar um pouquinho maior, o patinho, tá? Mas os olhos vão continuar legal para ele. Já se você preferir usar fio Anne ou qualquer tex bem abaixo do que isso que a gente está conversando aqui, então você vai ter que diminuir também o tamanho dos olhos, tá? Só um pouquinho assim mesmo, ó, de enchimento e acabou, tá? 3 tonalidades de fio, olhos número 9 e o enchimento, tá? E cola, a gente vai precisar de cola também. Ah, sim, claro, a argolinha lá do chaveiro, o que você queira fazer, tá? Se você não quiser usar argolinha ou não tem, você pode colocar simplesmente aquela cordinha que a gente faz. Eu faço aqui no final para mostrar para você. Tá legal? Ele é super simples, rápido de fazer, então bota a produção para acelerar para você sair lucrando nessa, tá bom? Bora fazer então aqui o patinho. Eu vou fazer com esse fio mais escuro aqui. A gente vai começar aqui pela cabeça, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte: anel mágico com 6 pontos. E agora a gente vai seguir a sequência de aumentos que eu vou deixar para você aí na tela. É bastante simples, tá? Vamos fazer uma carreira só de aumentos, 6 aumentos, depois um ponto, um aumento, depois 2 pontos e um aumento, e 3 pontos e um aumento. Aí, terminada essa sequência, eu volto aqui para a gente continuar. E feito, então, até a carreira de 3 pontos e um aumento, agora a gente vai fazer a última carreira com a outra cor. Então, não precisa fazer aqui um esquema de troca de cor invisível. A ideia é ser rápido, fácil e prático. E prontinho, olha, acabou. Então, só cortar os fios. Esse aqui eu vou cortar um pouquinho maior, porque ainda preciso fazer o acabamento, né? Esses aqui pode ser rente. Prontinho, tá? Agora com a agulha a gente foge com ele aqui para dentro, ou então depois você deixa para ver como é que vai ser a montagem.
possivelmente a gente acaba até escondendo ela com cola, tá? Separa aqui, aqui já é a cabeça e o bico do patinho. E agora a gente vai fazer as asinhas. Gente, muito fácil, muito simples, dá vontade de fazer assim várias, 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 várias. Vamos lá. Um anel mágico com 5 pontos. Eu adoro quando eu falo assim, é bem fácil, bem simples. A agulha foge, volta, pega o fio no meio do caminho, abre o fio. Aí uma coisa que era bem simples já começa a dar nervoso, né? Bom, aqui a gente vai colocar o fio. Coloquei o fio por costume mesmo, não precisa não, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, presta atenção, ó, na próxima. Um ponto. E aí a gente vem pro próximo. E você vai fazer um aumento. E acabou. Sim, acabou. É só isso. Mal deu para ver, né? Porque é pequenininho também, né? Olha só. Acabou. Agora isso aqui é só sumir com esses fios aqui. Ou se quiser, depois, na hora que a gente for prender, cola. Mas eu acho melhor sumir com o fio, tá? Porque aí na hora de colar, a gente cola só um pouquinho aqui, deixa a asinha um pouquinho levantada assim. Eu vou fazer a outra aqui com você. Tão rapidinho que que a gente faz, né? Aí assim, quem sabe se você tiver alguma dúvida ainda, você tira o anel mágico com 5 pontos. E agora, um ponto e um aumento. Não troca, tá? Não faz um aumento e um ponto, porque veja que esse ponto, como ele força o fechamento do anel ali, a união dos pontos, ele já deixa o padrãozinho em formato de gota. E aí ele reforça o formato da asinha, tá? É ele que dá essa graça aí, esse único ponto, sim, senhora, tá? Então é um ponto e um aumento, não faça um aumento e um ponto. Prontinho. Agora é só sumir com o fio. Olha só que gracinha. Super fácil de fazer, né? Fala aí, quantas dá para fazer por dia? Mais de 100 asinha dessa daí, a gente consegue fazer sim, não é não? E vamos então ao corpinho. Deixa eu falar uma coisa que eu esqueci para você. Coloca a sua cola quente para esquentar assim que você começar a fazer, tá bom? Só deixa assim para o final se você estiver fazendo uma grande produção, porque a gente precisa da cola bem quentinha, tá? Aí você deixa quando você estiver lá fazendo só seleção de óleos, aí você coloca para esquentar, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o corpo agora. Também é fácil, então vamos prestar atenção aqui que é rapidinho. A gente vai fazer um anel mágico com 6 pontos. Agora a gente faz uma carreira com 6 aumentos. E a seguir, uma carreira com um ponto e um aumento à volta toda. Muito bem. A partir daqui, a gente vai fazer 2 carreiras com 18 pontos. Na próxima carreira, a gente vai fazer 4 pontos e uma diminuição a volta toda. São 3 vezes, tá?
Na próxima carreira, 15 pontos. Na próxima carreira, 3 pontos e uma diminuição 3 vezes. E agora a gente vai fazer uma carreira com 12 pontos. Bom, a gente vai colocar o enchimento agora. Agora a gente vai fazer um ponto e uma diminuição à volta toda. Agora a gente vai fazer 3 diminuições. E vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? E agora a gente corta um fio, deixando um pouquinho maior aqui, que é para a gente poder trabalhar, tá? Depois a gente vai fixar a cabeça e volta prendendo ele aqui. A gente vai agora fazer os pezinhos. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu gravei a videoaula do patinho, tá aqui, ó. Tá bom? E agora, na hora de editar, eu vi que os pezinhos saíram muito fora do foco e não ia dar para entender. Então, estou gravando em um outro patinho, né? Só vai mudar a cor, continua tudo a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá, olha. Aqui você vai contar o seguinte: corpinho do patinho, a gente já vai ele direto. E aí você vai contar o seguinte: primeira carreira, segunda e aqui a terceira, tá? Entra aqui num canto qualquer, tá? A primeira é num canto qualquer. E aí você vai puxar uma laçada. Deixa eu ajustar aqui, que tá até grande, tá? Vai puxar uma laçada e agora a gente vai fazer o seguinte: 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. Coloca o dedo aqui e vai fazer mais 3, total de 8 correntinhas. Laçada na agulha, vem na terceira, que é essa correntinha que está exposta aqui, ó. E aqui a gente vai fazer um ponto alto alongado, tá bom? 2 correntinhas, volta aqui no início, coloca a agulha e vai fazer um ponto baixíssimo, tá? Vamos repetir: um ponto alto alongado, 2 correntinhas e um baixíssimo. Novamente, um ponto alto alongado, 2 correntinhas e um ponto baixíssimo. 3 correntinhas, fixamos ela aqui onde a gente fez os pontos altos alongados, com um baixíssimo, e agora a gente vai fazer 5 pontos baixíssimos dessas correntinhas aqui. 1, 2, 3, 4. E o quinto a gente não faz nessa daqui não, tá? A gente entra aqui novamente, ó, puxa a laçada e faz o quinto ponto aqui. Vamos cortar e fazer o outro, tá? Então aqui o que que a gente vai fazer? Vamos dar um nozinho aqui, esses 2 rabichinhos de fio.
E agora, ou você pega os dois e puxa com agulha de crochê por aqui, ó, tá? Entra num ponto qualquer aqui e puxa. Ou então, você faz isso com agulha de costura, né? Enfia cada um ali e puxa. Esse daqui é meio perigoso para fazer com fio, quando você está usando no corpinho, um fio escuro como esse, o preto, porque pode puxar o enchimento junto, ó, ele fica aqui aparecendo um pouquinho, tá? Mas também você pode cortar. Corta ele e tá tudo certo, tá bom? O enchimento que surgiu aqui, tá? Estica ele e faz o corte. E aí ele some aqui pra dentro, tá bom? O segundo pezinho é a mesma coisa. Não vou fazer ele aqui porque ele é igualzinho, mas o primeiro você coloca num ponto qualquer aqui, entre a terceira e a quarta carreira. Já o segundo você tem que colocar em linha reta aqui, ó, tá? Então, você vem desse lado de cá, ele estando em linha reta, tá bom? E aí você faz. Deixa eu fazer por aqui, ó, tá? E aí você vai puxar a laçada e vai repetir tudo igualzinho, tá bom? E vamos então fazer os olhinhos. A gente vai fazer o seguinte: o olhinho é feito em duas partes separadas, tá? Eu tentei fazer de outras formas, fazendo uma peça só, sabe, para ficar mais simples, mais fácil, mas não ficou legal, tá? Se no meio do caminho aí descobrir alguma coisa diferente, coloco lá na outra rede para vocês. Então já aproveita e vai me seguindo aí, tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Anel mágico com 6 pontos. Fecha bem. Estou usando o azul escuro, então fecha bem esse aqui. E agora a gente vai fazer uma carreira com 6 aumentos. Teve alguns anos atrás, era uma febre aquela bambola, né? Eu acho que isso daqui é uma outra versão de bambola. Que bambola nada mais é do que bonequinha, né? Quer dizer bonequinha. E isso aqui é um bonequinho. E agora a gente vai fazer 2 carreiras com 12 pontos, tá? É só isso. Eu vou dobrar aqui no meio, que é para ele não virar pro avesso, ele já ir fazendo fechado, tá? Ó. Teve uma época que eu fazia bonecas de pano e tinha umas bonecas que a gente chamava de pin, porque elas eram bem pequenininha. Era pin de Pinterest, sabe? Pinterest não tem aquele pino? Então, era isso aí, quer dizer, alfinete, coisa pequenininha, né? Então eram umas coisas pequenininhas. Esses bonequinhos, eles se encaixam direitinho. E se eu conseguisse fazer menor do que isso, trabalhar com fio mais fino do que isso em amigurumi, aí teria cara de pin mesmo, né? E agora aqui para finalizar, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou cortar. Não precisa deixar um fio longo, porque não tem como costurar as duas peças, tá? Não sei que você trabalha aí com micro crochê, aí você consegue sim. Caso contrário, nem adianta tentar. Tá? Agora a gente vai fazer a parte branca dos olhos. Deixa eu só achar aqui o meu... Pegar já os olhinhos aqui. Já deixar reservado aqui em cima. Na parte branca, a gente vai fazer o seguinte, ó. Ele não é difícil, ele é fácil também, tá? A gente vai fazer um anel mágico com 6 pontos. Tá bom? Agora você vai fechar, mas não vai apertar. Por isso que eu frisei bem. Aperte bem o colorido. O branco não.
Não aperte bem. Você vai ter que enfiar o olho aqui dentro. Eu tentei, antes de fechar, colocar os olhos aqui dentro e depois puxar o anel mágico. Ficou horrível. Não dá, tá bom? Tem que ser assim. Você fecha e deixa um espaço aí. Pode colocar o fiozinho marcador ou, se quiser, não coloca. Eu vou trazer o rabicho aqui junto, como eu faço sempre, mas não vou puxar o rabicho. Dessa vez nada de puxar o rabicho, senão vai fechar, tá legal? E aqui eu começo a fazer 6 aumentos. E agora, então, a gente vai fazer aqui. Deixa eu puxar isso aqui. Já tá me atrapalhando porque ele é pequenininho, né? Você pode colocar o olho se você quiser. Não precisa de trava. Veja bem, vamos lá. Esse daqui é um chaveirinho. Não é uma coisa para ficar andando na boca de criança, de bebê, tá? Então não precisa do coisa. A gente vai usar cola aqui depois. Mas se você não sabe quem vai pegar, se a pessoa vai dar, você quer evitar confusão, bota a trava aí, tá bom? Eu não vou colocar, não. Ó, aqui a gente vai fazer uma carreira de 12 pontos. Conforme a gente vai. E não deixa esse ponto folgado, não. Vai fazendo que ele já vai começar a fechar, tá bom? Conforme a gente vai fazendo, ele mesmo vai curvando para dentro. Se o olho for começar a te incomodar, você tira, porque dá para colocar ele depois também, tá bom? Ó. Os outros que eu fiz não estavam incomodando, não, mas acho que agora, por causa da posição aqui, que eu tenho que gravar para vocês, aí já estava incomodando. Então, dá para colocar depois também, tá? Não tem problema. E prontinho aqui, ó. Fecha com ponto baixíssimo. Mesma coisa, não precisa deixar um fio longo, tá? E agora sim, se você tirou, coloca o olho, tá bom? E agora a gente vai para montagem. Antes de ir para montagem, deixa eu te mostrar o seguinte. A argolinha do chaveiro que eu falei para você que ia mostrar, tá? Deixa eu achar aqui. Já fiz isso aqui em vários chaveiros, sempre estou mostrando aqui no canal, mas vou fazer novamente aqui porque ele é tão rapidinho. Quando a gente quer aproveitar o final do fio, né? Tem fio que a gente tem que jogar fora. É que eu gosto muito dessa cor, eu acho que a fábrica não produz mais essa cor aqui, tá bom? Se você vai deixar um pedaço aqui assim, ó, que deve ter uns quase 30 centímetros, tá? Não precisa disso tudo. No meio você vai fazer uma laçadinha e aí segura com o dedo aqui, põe o fio por cima e o outro você puxa na laçada. Esse daqui é esse rabicho que eu deixei a mais. E esse aqui tá vindo do novelo. Põe por cima e puxa a laçada. Põe por cima e puxa a laçada. Vai repetindo isso daí até ficar ali do tamanho que você quiser. Isso aqui é para você colocar no chaveiro quando só tem a argolinha. Quando às vezes você quer prender uma lagostinha, um mosquetão, eles não têm a argola do chaveiro. Então, você pode usar esse recurso aqui, tá? Se você quiser deixar mais delicado ainda ali, se você de repente for usar, fazer uma coisa menorzinha, ah, meu Deus, gerou tudo aqui, né? Você pode fazer só a correntinha. Faz uma correntinha do tamanho que você queira e aí você volta com pontos baixíssimos. Mas essa aqui é mais fácil porque você trabalha uma vez só, tá bom? Ó, vai fazendo até ficar do tamanho que você quer. Depois é só cortar. Tá legal? Aí tá feito o fiozinho do chaveiro. Também pode colocar fio de cetim. Tem lá na Leilarte também. Fica bem bonitinho, tá? Então agora a gente vai à montagem. Eu vou fazer um outro olho. O meu vai ficar com a olho, só tem um olho aqui.
E vamos à montagem, então. Deixa eu mostrar aqui para vocês, antes de eu começar a montagem. Olha, fora aquela argolinha de metal, de chaveiro, que tem a cordinha ali, tem aquelas correntinhas, a gente também encontra esses elementos aqui que servem. Lá na Leilarte você encontra. Esses aqui, ó, esse aqui é a lagosta, ele é diferente que ele tem esse dispositivo aqui, ó, tá? Deixa eu segurar aqui, ó. Tá vendo? Esse é o lagosta. Eu não sei se na Leilarte tem a maior, tá? Esse daqui é o mosquetão de plástico, tá? O de metal é outra coisa diferente, mas também é mosquetão. E tem esse daqui, que é o mosquitinho. É mosquetão também, só que ele é de tamanho diferente, tá bom? E aí você tem esses elementos. Foi para esse aqui que a gente fez essa cordinha, porque ele não vem com a correntinha de prender, tá? Então é melhor usar esse daqui. E você pode usar o cordão de cetim, como eu falei para você. Vamos deixar isso aqui mais pro final, tá legal? Ó, vou começar a parte que eu menos gosto de fazer, que é os olhos aqui, ó. Eu tentei várias formas de fazer os olhos, como eu falei para você, e acabou que a forma que eles têm lá é a que fica mais bonitinha, ó. Eu estou escondendo o que sobrou do fio branco aqui e vou colocar um pouco de cola aqui, ó. Por isso que eu falei que você não se preocupar. Não precisa encher tudo não, tá? Coloca um pouquinho ali. Ou então segura o fio aí dentro e aplica a trava, tá bom? Coloca a trava aqui nele, que ele já tem a travinha, né? Agora, vou pegar um pouquinho de enchimento, bem pouquinho mesmo, e eu vou dizer para você que as gringas não usam enchimento aqui, tá? Então, se você não quiser, não use, tenta aí fazer o seu sem. Por que que você tá usando? Não sei. Ele ficou vazio em um, ficou um pouco deformado, aí eu coloquei assim, deu certo. Coloca bem lá no fundo mesmo. E isso daqui você tem que fazer antes de colocar cola definitivamente, tá? A gente vai colocar um pouquinho mais de cola aqui, ó. Você vai pegar essa parte e colocar aqui, ó. Tá vendo? Encaixar lá dentro. Aquela carreira de 12 pontos sem alteração é ela que entra aqui, tá vendo? Ó, e aí a minha já acabou colando. Então agora eu vou colocar cola aqui. Não precisa passar na borda, como você já viu, ele já cola, tá? Ó. Ele encaixa um dentro do outro. Agora a gente puxa aqui, ó. Esse que não ficou legal. Nenhum meu que eu fiz ficou assim, esse aqui entrou pra dentro. Mas se entrar, já viu que dá pra gente puxar aqui, tá bom, ó? Tá? É só isso. Não sei porquê, mas eu não gosto de fazer essa parte aqui, tá? Mas é fácil de fazer, ele encaixa um no outro aqui. Acho que é porque eu cansei de tentar ficar fazendo de outra forma e não deu certo, né? Achei que tivesse uma outra forma mais fácil. Aqui, a cabecinha dele, olha só, pega essa parte aqui e deixa aqui assim pro canto da boca, porque que ele não vai ver, ó, tá vendo, ó? E aí a gente vai fazer assim, ó. Vai dividir em três, ó, tá vendo? E aí ele fica com aquela carinha engraçadinha. Então deixa a emenda ficar aqui no cantinho. Tá vendo? Aqui vai ficar os olhos, essa parte aqui. E aí ele fica assim, com essa carinha de patolino, assim, ó. Vamos passar um pouco de cola aqui. Não coloca cola aqui no meio, tá? A gente vai precisar colocar o corpinho aqui no meio. Se você quiser, pode até colocar o corpinho antes também, mas eu prefiro fazer assim ainda. Ai, esses fiapos de cola é terrível, né? Chega a dar nervoso. E aqui é a mesma coisa, tá? É bem pouquinho. Ah, tá legal? E aqui assim a gente já tem esse resultado aqui. Vamos ao corpinho, aonde a gente deixa eu pegar uma agulha, mas pode ser com agulha de crochê, tá?
E o corpinho, deixa eu fazer uma ressalva aqui para você. O corpinho que as gringas estão usando, e tem aquela carreira que é 4 pontos e uma diminuição, ela é, na verdade, 3 diminuições e 12 pontos. Aí fica bem marcado onde é a barriga, onde não é, sabe? E eu preferi eliminar e fazer dessa forma aí. Essa alteração foi por minha conta, porque eu acho que agora, na hora de prender a cabeça, vai ficar muito mais fácil. Se você quiser também, depois aí fazendo os seus, você pode prender o corpinho e depois fazer as patas. Eu acho mais fácil assim, tá? Ó, entra com a agulha aqui, ó, passei entre 2 pontos, tá? Vai puxar e ele fica assim, ó. Vai puxar até sair aqui o primeiro ponto, ó. O primeiro ponto de crochê tá aqui, ó, tá? Eu vou até dar uma fixada nele aqui, ó. Tá bom? E aqui a gente pega o outro ponto que tá do lado de cá para costurar. Eu vou te dizer que as gringas não estão usando cola em nada. Mas se eu estou fazendo e tem que ser prático, então a cola quente tem que estar aqui do meu lado, tá? Use a outra cola também se você preferir, tá? A de silicone líquida, qualquer coisa assim. E agora eu vou sumir com esse fio aqui pra dentro. É só um pontinho de nada. A cabeça dele fica assim, bem. Uma vez eu vi uma pessoa falando um negócio de. Era balançando, né? Mas a pessoa falou balangando. E eu achei tão engraçado. E cabe tão direitinho aqui, né? Ah, você pode seguir qualquer ordem, eu vou colocar as asinhas dele, então a asinha é óbvio que aqui do lado e é assim, né? Vou deixar aqui assim no cantinho, vou colocar, é só um pouquinho aqui, ó, bem pouquinho mesmo, tá? Aí você põe ela assim viradinha lá para trás. Gente, olha que patinho, que asinha linda! Eu achei lindo, perfeitinha essa asinha, né? E a do lado de cá, ela fica do avesso. Uma do direito, outra do avesso aqui. Olha só. Patinho sem olho. E agora a gente vem com um olhinho aqui. Um olhinho é assim uma coisa bem delicada, né? A gente tá falando um olhinho bem delicadinho. Baita de um olhão, ele é exolhudo. E é isso que eu acho que é graça nele. Inclusive, eu sei que eu tô saindo, às vezes, um pouco fora do foco, eu sei, tá? Pode me xingar à vontade aí no comentário, eu não ligo. Mas é que eu tô testando outras posições aqui da câmera para aproveitar a luz do dia. E eu agora esqueci o que eu tava falando. Coisas da idade. Então vamos aqui, colocar o outro aqui. Ah, sim, lembrei. Tem outros bichinhos, tá? Feito com essa cabecinha. Então, salva o padrão da cabecinha, que eu vou trazer os outros bichinhos que eu achei muito engraçado. Gente, ele tem uma cara de patolino, não tem? Inclusive, tem uns que são pretos, com isso aqui amarelo. Uma fartura de variedade incrível. Isso aqui tá preso mesmo? Não, não tá, não. Não tá. Agora vai ficar. Pronto. Prontinho. Deixa só ele firmar melhor. Aí eu já continuo aqui para colocar a. Que bonitinha. Para colocar essa argolinha aqui nele, tá bom? E vamos continuar aqui, ó. Então, bem aqui na cabecinha dele. Eu entro com a agulha e agulha de crochê, tá? Eu coloquei um dos fios ali. Ah, já coloquei, eu ia dizer, já coloquei, mas ele saiu, ó. Coloquei a lagostinha aqui. Tô falando do lagostinha, não sei o quê, mas acho que lá na Leirache talvez vocês encontrem isso aqui com outros nomes. Se colocar assim, ó, chaveiro na busca, já vai aparecer. Aparece as várias opções, né? Ó, e aí entro aqui no meio.
Puxa aqui, vamos dar um nozinho. Aqui na frente não coloca cola não, tá? Principalmente se você tiver aqui, nesse lugar aqui. Principalmente se você estiver fazendo com uma cor escura, que nem a minha, cola sempre costuma aparecer. Olha aqui, um fiapo de cola que já secou, ó. Sempre fica aparecendo. Deixa eu pegar o outro aqui, já vou até passar a agulha. Quem é que morde a agulha, a linha, para passar na agulha? Eu sempre mordi, aprendi a fazer, às vezes nem precisa, eu tô fazendo isso, né? Inclusive, recentemente viralizou aí o nome do buraco da agulha. Sempre foi a vida inteira, foi buraco da agulha. Agora ganhou aquele nome lá. Eu acho que na verdade já tinha aquele nome, a gente não usava, né? Olha só que fofinho! Que fofinho! Eu vou ajeitar os outros aqui que eu fiz e eu volto com você para mostrar outras opções para você, tá legal? Gente, dá só uma olhada nessa produção. Aqui só tem um dia de trabalho praticamente. Vamos colocar um dia de trabalho, tá legal? Fiz 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, deixa eu te explicar aqui como é que foi que eu dividi esse tempo de produção aqui. Posso dizer que foi o tempo de um dia, tá? De 1h30 a 4h30, eu produzi 4. Enquanto isso, eu gravei também, tá? Então, eu já expliquei para vocês uma vez que quando a gente está gravando a videoaula, a coisa é mais lenta, tem que fazer mais devagar. Porque tem a explicação e tudo mais, né? Então, fica mais moroso mesmo, né? Durante, então, esse tempo, de 1h30 às 4h30, eu fiz 4 e gravei, tá? Aí, e eu fiz ele todinho, tá? Finalizei ele todinho com acabamento e tudo mais. Depois, na parte da noite, eu estava assistindo um filme. Eu até, antes de gravar essa parte aqui para vocês de manhã, eu fui ver quanto tempo que levava o filme. O filme tinha 1h50, então vamos contar aí 2 horas. Eu fiz os outros 5. No entanto, eu não fiz o acabamento. O acabamento eu acabei fazendo hoje de manhã. Estou gravando isso aqui agora pela manhã. Foi rápido para fazer o acabamento, né? Então, eu posso concluir que no período da tarde de ontem, mais essa manhã que foi rapidinho, eu fiz, se somar assim, foi durante um dia, né? Uma produção de 9. Também fiz o cálculo médio aqui de quanto que a gente vai gastar. Dá mais ou menos 4,50 cada um, tá bom? Não estou contando tempo de produção, não estou contando os outros custos, o lucro e tudo mais. O custo dele mesmo, tá bom? 4,50, já juntando os chaveirinhos e tudo mais, olhinhos, fios, que é bem pouquinho, tá? 4,50 aí chutando alto mesmo, né? Dá para vender tranquilamente cada um a, no mínimo, R$ 25, tá? Então é um lucro legal. Vamos fazer aqui, vou colocar e deixar aí na tela para você, 25 vezes 9, que é o que eu tenho aqui. Então, assim, num dia a gente consegue produzir uns 10 aí tranquilamente, tá? Faz o acabamento e tá feito. Uma coisa que eu vou te deixar aqui de dica também é o seguinte: produção de fazer e deixar o acabamento pro final, ela é muito mais rápida. Então, vá produzindo aí, separa seus fios, vai fazendo toda a parte de crochê, enchimento e deixa para fazer o acabamento depois. Vai fazendo quantos você conseguir e deixa o acabamento tudo pro final. Vai render o seu trabalho, assim vai render muito, muito mais mesmo. É um produto excelente para quem participa de feiras, para quem tem que ter sempre uma coisa pequena para vender. Por que você tem que ter uma coisa pequena para vender? Porque você tem produtos que são mais caros, produtos maiores, como eu tenho bonecas, santinhos e tudo mais, e eles têm um preço diferenciado, mais elevado mesmo que R$ 25, né? Então, às vezes a pessoa olha aquilo, não pode levar, mas quer levar alguma coisa, sempre acaba ficando com esses chaveirinhos, aqueles de florzinhas, de bolsinhas, que nós já fizemos aqui, tá bom? Vou deixar o link para vocês aí na descrição desses vídeos aí. Vocês vão gostar bastante.
Bom, se viralizou na gringa, vai viralizar aqui também. É a nossa próxima bambola, tenha certeza disso. Desses aqui, todos estão vendidos. Ontem uma amiga minha perguntou de noite: o que tá fazendo de legal aí? Aí eu mostrei um pronto. Aí ela falou: ah, não acredito, eu já quero. Chutei assim o valor de 25, eu não tinha feito o cálculo ainda, mas tá um valor legal, né? E ela acabou ficando com esses 9, por isso que eu produzi. Acabei fazendo mais 5 mesmo, então já estão todos vendidos para um dia de trabalho. Tá ótimo, não tá? Bom, desejo que ele faça muito sucesso aí no seu ateliê. Para você que não vende, que dá como lembrancinha, gosta de ter sempre um mimo ali para dar, também vai fazer muito sucesso. Bora ver se você já está inscrita no canal. Se você não estiver, já se inscreve. Não esquece de deixar o seu like e se por um acaso aparecer a opção de hypar, clica nele também para dar uma força aí pro canal, tá bom? Muito sucesso na sua produção de patinhos de chaveirinho. Fique com Deus e até a próxima.